essa luta. Deixa eu agradecer aqui, ó, a Regina Alves, que deu um pacote com 5 assinaturas de presente. Vamos avançar, pessoal, vamos avançar com esse pacote de assinaturas da Regina Alves, a gente avança bastante. Lindbergh Farias deu uma entrevista coletiva hoje à tarde aí sobre o retorno das atividades do Congresso. Banco Master, ele toca na CPI do Banco Master, que será instaurada. O PT assinou em peso, o PT, o governo Lula, está querendo a CPI do Banco Master, tá? E é mais uma CPI que a turminha da direita propõe, como a do INSS, como a do MST, como a do golpe, né? E o tiro sai pela culatra dele. Essa gente não tem noção, né? Às vezes eu acho que eles realmente vivem no mundo paralelo, né? Às vezes eu acho que eles realmente vivem no mundo paralelo. Os maiores envolvidos nessas CPIs eram eles e eles propõem a CPMI, né? E que bom que o PT assinou aí, que vai sair. E o fim da escala 6x1, tá? Prioridade máxima aí do governo Lula nesse primeiro semestre. Câmara, Lindbergh Farias, falou com a imprensa que o governo deve enviar ao Congresso Nacional, logo depois do Carnaval, um projeto de lei com urgência para acabar com a escala 6x1 e a expectativa para a ampla maioria dos votos. O governo deve enviar um projeto de lei depois do Carnaval, com urgência constitucional. Qual a vantagem disso? É que tem que ser votado na Câmara em 45 dias. Então você pauta a Câmara e o país. Esse é um debate central, é uma prioridade do presidente Lula. Essa semana está caindo no contra-cheque de todo mundo a isenção do imposto de renda. Está caindo o salário mínimo também, que subiu R$ 103. Começou a cair nas grandes capitais também o projeto Gás do Povo, botijão de gás. Então nós estamos tendo agora um momento de aumento de renda das famílias brasileiras. Então esse debate do imposto de renda foi superado, agora a gente está sentindo as consequências e a próxima grande bandeira do governo é o fim da escala 6x1, que com esse PL, com urgência constitucional, ele vira um debate nacional. Lindbergh falou ali do gás do povo, né, pessoal? Acabei de acessar aqui as redes, o Rogério Correia colocando aqui, ó, deputados mineiros que votaram contra o gás do povo, programa que garante gratuidade no botijão de gás de cozinha para as famílias mais pobres brasileiras, aquelas que estão inscritas no Cade Único, né? É gente que realmente necessita desse auxílio. Nicolas Ferreira, Eros Biondini e Júnior Amaral, todos do PL. Nicolas Ferreira votou contra o gás do povo, hein? Esse é o nosso objetivo. Não tem jeito. Vira a centralidade do país. Se a gente ficasse esperando, porque na Câmara está na Comissão do Trabalho, é um processo muito longo. Quinto Artigo, obrigado aí pela ajuda do canal aí. Você passa por várias comissões. Esse é um debate que a sociedade exige que seja tratado como prioridade. Eu acho que esse ano a gente está começando com a pauta tranquila, priorizando objetivamente a vida das pessoas. Ontem o presidente Hugo Mota votou a medida provisória do gás do povo, que já está valendo, as pessoas já estão recebendo botijão de gás pelo país afora. E agora ele de fato colocou com a gente em reuniões aqui, que quer colocar 6x1. Ele teve uma reunião com o ministro Boulos e com o ministro Marinho também, sobre a regulamentação do trabalho em aplicativos. Nós temos que dar direitos a essas pessoas. Nós estamos falando aqui de milhões de brasileiros. Sem dúvida alguma. O Hugo Mota deve estar tremendo nas bases, né? Literalmente tremendo nas bases, porque ele sabe que vai ser difícil se reeleger lá na Paraíba, hein? Vai ser difícil. Então ele está querendo agradar aí. Neste ano eleitoral, né? Não duvido que ele toque as pautas do governo Lula, essas pautas de interesse do povo, votou já ontem o gás do povo, vai colocar o fim da jornada 6x1, da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho, né? Porque ele sabe que tá batendo a água, né? Tá batendo a água para ele se reeleger, né? Uma hora para outra perdem tudo, não tem aposentadoria. Então, é uma pauta muito boa. Eu estou muito confiante que a gente vai continuar, vai fazer um trabalho esse ano bem mais afinado. Olha, isso sempre existe. Você sabe que lá atrás, até quando foi
a escravidão foi abolida, as pessoas diziam que isso ia ser uma catástrofe. Quando criaram o salário mínimo, iam dizer que isso ia desempregar muita gente. Quando criaram o 13º, sempre foi isso. Eu lembro quando a Dilma quis dar direito às empregadas domésticas. Diziam que aquilo ia causar um grande desemprego, as domésticas não iam conseguir mais empregos. Aconteceu o contrário. Vários países do mundo já estão adaptados, não trabalham com escala 6x1. Quem esquece daquela manchete do jornal O Globo, né? Dizendo que o 13º salário arrasaria a economia brasileira, né? Tá? Essa manchete aí de vez em quando aparece nas minhas redes aí. Aglaé Lúcia, concordo contigo, ó, a favor da 5x2, acho mais pedagógico. Rogério Costa, Congresso Inimigo do Povo, Sidney Cripa com a hashtag aqui, ó, fim da escala 6x1. A grande camarada Janete aqui conosco, ó. Por que não falam a favor da 5x2? Já meio que pegou o fim da escala 6x1, né, Aglaé? Eu acho interessante também o fim da escala 6x1, né? Fica bem forte também, né? Nicolas Ferreira é um cafajeste da pior qualidade. Regina Alves, a favor da escala 5x2. Encarnação Melgar. Essa lista de deputados antipovo precisa ser muito divulgada, inclusive em campanha eleitoral. Diz a Vermelho Camélia aqui, que é a nossa camarada Janete, né? Nicola é um perigo para a nossa democracia. Sidney Cripa. Elias Araújo, Brasil entra no caos jurídico, insegurança inconstitucional. Hugo Mota é uma vergonha para o país, com certeza, né? Fora Hugo Mota, diz o Sidney Cripa aqui, ó. A Janete dando uma boa noite a todos. João Araújo, os militares, além de traidores da pátria, são os parasitas. Fazem propinas com ferro velho e Yankee. Perfeito, meu camarada, perfeito. E vários setores da economia também. Então eu creio que a sociedade e o povo brasileiro está exigindo essa votação. Eu sei que tem reação da CNI, tem reação de confederações empresariais, mas eu acho que esse debate vai se impor. E na hora da votação, eu não tenho dúvidas alguma, dado a popularidade do tema, que nós vamos ter uma ampla maioria de votos para aprovar o fim da escala 6x1. Lindbergh também comentou sobre o caso do Banco Master. Segundo ele, a base governista irá assinar a CPI da Câmara, de Hollenberg, e a CPMI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchiona. Nós vamos assinar. Eu sempre digo que as CPIs, às vezes, viram palcos mais políticos do que de investigação. Perfeito, é verdade. E foi assinado, tá, pessoal? Já foi assinado, o PT assinou essas duas CPMIs aí da Heloísa Helena e da Melchiona, e a CPI do Hollenberg na Câmara dos Deputados, parece que é a que teve mais assinaturas, né? A investigação forte mesmo, quem está fazendo, é a Polícia Federal. Tem uma determinação do governo, a Receita Federal está ajudando, o Banco Central também. O Banco Central, é preciso que se diga, foi agora com Galípolo que houve a liquidação do Banco Master. Porque tudo que aconteceu, o Vorcaro comprou o Banco Máximo e ele, na verdade, essa transação foi autorizada já em 2019, com Roberto Campos Neto, governo Bolsonaro. Teve vários alertas inclusive da FEBRABAN, sobre a situação do Banco Master. E nada foi feito. Então foi uma determinação aqui do governo, dos órgãos e das instituições, ir para cima dessa maior fraude bancária da história. Nós vamos assinar tanto a CPI da Câmara do Hollenberg, quanto a CPI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchiona, que é uma CPMI. A gente vai assinar essas duas. Nós não vamos entrar na defensiva no assunto, que somos nós, que é o nosso governo que está apurando, que tem o objetivo de esclarecer tudo. E eu tenho certeza que muita coisa vai aparecer. O que a gente não vai é assinar a CPMI do PL, do Jordi. O PL tem muitos problemas para resolver. Inclusive, a CPMI que eles apresentam, o objeto é um objeto distorcido. Não é para analisar as fraudes bancárias do Master. Eles tentam politizar.
Então a gente vai assinar as CPIs, vamos ter uma reunião hoje à tarde, vamos anunciar isso para todo mundo e toda a bancada vai assinar essas 2 CPIs. Até porque a gente sabe quem está por trás de tudo isso. A gente sabe de todo o esquema que está por trás de tudo isso. De todo o envolvimento, inclusive de gente da política. A gente sabe, todo mundo sabe o que é que está por trás disso. E eu sei que tem muita ligação, inclusive com a família Bolsonaro e com Flávio Bolsonaro diretamente. Então nós não temos nenhum tipo de medo de investigação nesse caso do Banco Master. Nenhum. O governo não teme. Lindbergh informou que o acordo Fechado o microfone. Deixa a curtida, digam de que cidades estão assistindo, isso aqui é importante, tá, pessoal? Interessante esse duelo de CPIs aí, né? E o PT entrando nessa jogada, assinando a CPI do Hollenberg, derruba essa outra CPI falcatrua aí do PL, hein? Importante essa estratégia, né, que o PT e o governo Lula adotou aqui neste caso. Mercosul-União Europeia deve ser votado na Comissão de Representação Brasileira no Parlasul na primeira semana após o Carnaval. É só a comissão do Parlasul e depois vota no plenário. Eu, inclusive, estava conversando com o líder Arlindo Chinaglia, que é quem preside essa comissão, e o ideal era que votasse essa semana na comissão. Mas eles estão com um problema aqui do relatório ser muito extenso, marcaram para a próxima semana. Então nós devemos votar na primeira semana depois do Carnaval esse acordo União Europeia-Mercosul. Eu falei com o Hugo Mota sobre isso. A gente estava querendo até votar antes, mas como a comissão do Parlasul vai precisar da outra semana é uma semana curta, ficou para a primeira semana depois do Carnaval. Já na área de segurança pública, o parlamentar disse que o governo pretende renegociar pontos do PL antifacção antes da votação prevista e aproveitou para falar verdades sobre o deputado Guilherme Derrite. Nós estamos trabalhando primeiro a PEC da segurança, está tendo reuniões, o ministro Wellington conversou com o presidente Hugo Mota, o ministro Wellington telefonou para o relator Mendonça, amanhã eles vão estar juntos pessoalmente. Eu tive com o ministro Wellington hoje, então nós vamos trabalhar, porque a ideia é votar dia 23 depois do Carnaval. Nós temos problemas ali grandes. O primeiro é que tira o papel da União na coordenação desse processo de integração das ações de segurança pública. Isso para nós é muito grave, né? Você descentraliza pelo relatório, então é um ponto que tem que corrigir. O outro ponto é a questão financeira. Porque no relatório do Mendonça, ele pega metade do Fundo Nacional de Segurança Pública e transfere obrigatoriamente 50% para estados e municípios. É uma forma de você tirar dinheiro de uma política integrada para dar mais dinheiro a estado e município, que já recebem recursos federais. Então isso para nós é inaceitável. Tem outros pontos, como aquela questão da redução da maioridade penal, de um plebiscito. Então vai ter uma negociação grande nisso, mas há um desejo de se votar isso na comissão na semana posterior ao Carnaval. Temos um problema no PL antifacção, porque ele tranca a pauta a partir do dia 9. Não sei se vocês sabiam disso. Ou então esperar, porque veja bem, falta pouco do PL antifacção. Teve o relatório do Derrite. Nós combatemos duramente. Nós aplaudimos o relatório do senador Alessandro. Eu acho que aperfeiçoou muito. Eu não sei o que querem mexer aqui. Então, para nós, para o governo, o projeto está pronto para ser votado. Eu acho que não tem tanta coisa. Então, não sei. Vai ter uma reunião sobre isso. Então, com o ministro da Justiça, com o SRI, não sei mais quem vai participar, para tomar a decisão. Né? Se vai tirar urgência. Se vai tirar urgência ou não, porque, de certa forma, está tudo pronto. Quando você vota aqui na Câmara, você só vota as mudanças que foram feitas lá no Senado. Ou seja, eu não creio que depois do aperfeiçoamento feito, voltem o texto original do Derrite. Ia ser muito ruim. Ia ser novamente aquele conflito de volta aqui. E não creio que esse é o sentimento, inclusive, do presidente Hugo Mota. Eu nem sei se ele vai colocar o Derrite de relator de novo. Talvez ele queira colocar um relator para fazer uma síntese, né,
para dar um passo à frente, porque colocar o derrito é praticamente rasgar as contribuições que foram feitas e foram apoiadas pela sociedade e pelo senador Alessandro. O som fechado. Muito boa entrevista do Lindbergh Farias, né, abordando vários temas aí que estarão na pauta do Congresso, né, e nos dando uma noção aí. Repito, interessante essa estratégia aí de disputa de CPIs, né? A CPI lá proposta pelo Carlos Jordi do PL, né, que era um absurdo, né? Desvirtua completamente, inclusive vai prejudicar as investigações da Polícia Federal, né? E a CPMI da Melchiona, propondo uma CPI mista, né? E o Hollenberg, do PSB de São Paulo, propondo uma CPI que vai para cima do Ibanez, do BRB, e de todos os nomes do Centrão envolvidos aí no Banco Master. Porque esse escândalo do Banco Master, gente, é Centrão na veia. É Centrão na veia. Então eles estão com medo disso aqui, né? Estão com medo disso aqui. Que bom que o governo Lula está indo, né? O pessoal está falando aqui do Breno Altman entrevistando o Aldo Rebelo, né? A Janete aqui, eu sinceramente não entendi porque o Breno deu palco para esse representante da extrema-direita. É um legítimo representante da extrema-direita tentando se disfarçar de um progressismo, inclusive com tintas socialistas, né? Sabe? É um absurdo. Mas eu entendi, tal, Janete. O Breno, inclusive, fez um vídeo explicando, né, por que entrevistaria pelo cunho jornalístico e tudo. E eu assisti ontem de noite, na madrugada, aí, assisti essa entrevista, e o Breno deu um show, hein? O Breno fez uma belíssima entrevista e desmascarou o Aldo Rebelo. Desmascarou o Aldo Rebelo de cima a baixo, de lado, de tudo que é forma, né? O Aldo Rebelo saiu minúsculo dessa entrevista com o Breno Altman, mas minúsculo mesmo, na minha visão, uma das melhores entrevistas que eu já vi, hein? Recomendo que assistam até. Que o Breno Altman dá um banho de jornalismo, mostra como um jornalista deve se portar com muito respeito, se portou com muito respeito, mas fazendo as perguntas fundamentais para o Aldo Rebelo, né? Fundamentais. E, inclusive, o senhor Aldo Rebelo é candidato por um partido extremamente reacionário, né? Democracia Cristã. É a primeira pergunta que o Breno faz, como estás na democracia cristã? O Breno, se pudesse, perguntaria assim, né? Mas, claro, jornalisticamente ele não pode. Então, ele perguntou por que a democracia cristã, né? E aí o Aldo enrola lá, diz que o presidente da Democracia Cristã foi colega de mesa quando ele foi presidente da Câmara dos Deputados. Tenta, enrolar ali, né? E assim, o Aldo Rebelo não só é um representante da extrema-direita, Janete, como ele é apoiado pela extrema-direita. A tal de nova resistência, que é uma das piores coisas que tem aí no horizonte, tá? E eu vejo camaradas aí, canais que se dizem progressistas, dando espaço para essa turma de nova resistência, tá? Essa gente aí não presta. Essa gente é assim, ó, não dá para dar espaço. Como é que vai dar espaço para nova resistência, gente? Para duguinistas? Duguinistas é fascismo total, gente. É aquele pensamento mais reacionário possível. Não dá, né? Não tem como. Fora o Mota, desencarnação, ó, Sidney Cripa, fora o Columbre, fora Nicolas, diz o Sidney Cripa. Pacajá, no Pará, ó, Domingos, obrigado pela presença, camarada.